Olá e bem-vindos a mais uma das nossas explicações bíblicas. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos detalhes do Salmo 120. Para dar um pouco de contexto histórico, esse é o primeiríssimo dos 15 cânticos das subidas. Era uma coleção incrível que o povo de Deus cantava durante a peregrinação subindo para Jerusalém para as festas anuais. A palavra de Deus nos ensina a verdade e o caminho da felicidade como uma perfeição sem igual. E olha, não tem lugar melhor para a gente começar a nossa própria jornada espiritual do que entendendo exatamente qual é o nosso ponto de partida. Vamos lá? Pense aqui comigo um instante. A gente já se sentiu completamente esgotado ou sufocado por uma cultura cheia de engano, hostilidade e conflitos. É uma experiência humana muito comum a gente se sentir como um verdadeiro forasteiro em um mundo que parece estar contra nós. Mas o que é fascinante é que a nossa peregrinação espiritual quase nunca começa no estado de tranquilidade total. Pelo contrário, ela costuma nascer bem no meio desse desconforto profundo. Essa consciência de estar fora de lugar, cercado por hostilidade, é na verdade o primeiro passo da nossa subida em direção à presença de Deus. Bom, então vamos direto ao ponto. Para entender como essa jornada funciona, olha só como o salmista começa. Ele não faz um pedido desesperado no escuro, não. Ele inicia com a memória firme e confiante de uma oração que já foi respondida. O texto diz: "Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve." Esse verbo mostra uma experiência consolidada, sabe? A fé que ele tem no presente está totalmente ancorada na memória de que Deus já foi muito fiel no passado. Isso ilustra de um jeito genial a palavra hebraica que é usada aqui, tsará. Nós traduzimos como angústia. Se a gente fosse visualizar isso, seria como um espaço que está literalmente sendo espremido, aquele aperto existencial onde não tem rota de fuga nenhuma e a pessoa se sente encurralada. A vida de fé muitas e muitas vezes começa justamente nessa angústia profunda, num verdadeiro beco sem saída, mas é aí, exatamente nesse ponto de pressão, que o Senhor intervém. Ele abre o espaço e traz a libertação. Essa tal angústia ganha contornos super claros no versículo 2. O peregrino clama o seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que chama atenção aqui é a arma usada contra o crente. Não é uma espada de ferro, não é a fome, nem uma doença física. São as palavras. A teologia bíblica deixa muito claro que a língua tem uma força destrutiva gigantesca, capaz de causar danos terríveis. Indo lá para o original hebraico, a gente encontra os termos sefat sheker e leshon remiá, que significam basicamente o engano premeditado, aquela calúnia friamente calculada com a intenção clara de destruir alguém. Então o ponto crucial aqui é reparar no que o salmista pede a Deus. Ele não vira e pede vingança contra quem o caluniou, ele pede por livramento. Buscar vingança só igualaria o crente ao inimigo, concorda? Mas buscar o livramento mantém ele seguro, debaixo da proteção do Senhor. E é exatamente por isso que, logo a seguir, nos versículos 3 e 4, a gente se depara com essa imagem vívida e poética do julgamento reservado a quem usa as palavras como armas de destruição. O salmista faz uma pergunta retórica: o que será dado à língua enganadora? A resposta vem como um juízo divino muito justo: flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. A referência botânica e cultural aqui é fascinante. Essas brasas de zimbro, que vêm da giesta do deserto, produziam um carvão muito famoso na antiguidade. Ele mantinha um calor extremo por dias a fio, mesmo quando parecia que já estava apagado. O que isso nos mostra? Mostra que o juízo divino é tanto agudo e certeiro como as flechas, quanto duradouro, como essas brasas de zimbro. Ou seja, a gente pode descansar o coração e deixar a justiça nas mãos soberanas de Deus. Apoiado nessa confiança, o salmista solta um lamento apaixonado no versículo 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Esse é o grito de alguém que sente na pele a gravidade e o peso de viver como um exilado, rodeado por forças impenitentes. É aquele cansaço exaustivo que bate quando a gente percebe que não pertence de jeito nenhum ao mundo ao nosso redor. Agora, o que é muito interessante de notar é que, historicamente, Meseque ficava lá no extremo norte, na região de onde hoje é a Turquia, e as tribos nômades de Quedar ficavam no extremo sul, lá no deserto da Arábia. É geograficamente impossível morar nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso é uma hipérbole fantástica, uma metáfora poderosíssima para descrever a sensação de estar totalmente cercado por hostilidade. Não importa para onde você olhe. O crente vive assim, como um garti, que é o termo para um estrangeiro residente que simplesmente não se encaixa na cultura belicosa do mundo. E a coisa fica ainda mais intensa no versículo 6, porque ele adiciona a dimensão do tempo. O texto diz: já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz.
Olha, o salmista não está relatando uma irritaçãozinha passageira. Ele está falando de uma fadiga profunda, um desgaste emocional gigante de viver, a longo prazo, no meio de pessoas cujos corações são, na sua própria essência, contrários à paz. E aí, a gente chega num contraste absoluto no versículo 7. Na construção original do hebraico, a frase nem tem verbo, é uma afirmação de existência mesmo. É literalmente eu paz, eles para a guerra. Ser pela paz não é só algo que o crente faz, é o que o crente é. Só que o mundo costuma distorcer muito as nossas tentativas sinceras de diálogo e acaba transformando tudo em pretexto para brigar, pretexto para a guerra. Mas sabe, toda essa jornada que a gente está acompanhando aqui no Antigo Testamento aponta para uma realidade incrivelmente maior. O peregrino perfeito não foi o rei Davi, nem Ezequias. O peregrino perfeito, aquele que encarnou e cumpriu à risca cada sílaba do Salmo 120 durante o seu ministério aqui na Terra, é Jesus Cristo. Para e pensa nisso um instante. Jesus viveu exatamente essa mesma angústia descrita pelo antigo peregrino. Ele ficou de frente com falsas testemunhas, os supremos lábios mentirosos e línguas enganadoras, lá no seu julgamento no Sinédrio, e logo depois, diante de Pilatos. A reputação de Jesus foi atacada sem dó, com calúnias que foram friamente projetadas para destruí-lo. E tem mais, Jesus é a corporificação absoluta da paz. Como o apóstolo Paulo nos lembra lá em Efésios 2,14, o próprio Cristo é a nossa paz. Mas o que aconteceu? Quando ele veio e ofereceu verdadeiro consolo e reconciliação, os líderes daquela época receberam essa paz com a maior das guerras, que culminou na sua crucificação. É exatamente aquilo, ele pela paz, eles pela guerra. Lá no Getsemane, Cristo clamou na sua mais profunda tsará, aquela aflição esmagadora. E como no primeiro versículo do nosso salmo, o Pai o ouviu, só que a resposta de Deus não foi remover a cruz. O Pai respondeu à angústia do Filho com o triunfo absoluto e maravilhoso da ressurreição, garantindo a vitória sobre o pecado e sobre a morte para todo sempre. Então, o grande ponto de tudo que estamos explorando é entender a nossa posição nisso tudo. A salvação do cristão é unicamente pela graça. Todo o que crê que Cristo é seu Salvador e Senhor é salvo. Nós não somos justificados pelo nosso próprio suor ou esforço de tentar ser o peregrino perfeito, mas sim pela obra completa e terminada daquele que subiu o monte no nosso lugar. Essa é a base teológica firme que dá o verdadeiro descanso para o coração do crente que está exausto. E como é que a gente vive isso na prática como um lindo fruto dessa graça salvadora enquanto caminhamos neste mundo fraturado? Bom, primeiro, precisamos ser muito honestos sobre as nossas angústias diante de Deus e sempre fazer memória do que Ele já fez por nós. Quando sofrermos ataques, o caminho é pedir livramento e abandonar completamente a vontade de se vingar. E claro, é absolutamente vital a gente cuidar com extremo zelo da nossa própria língua para não virarmos agentes de mentira e continuarmos buscando a paz, mesmo diante de retaliações. Para amarrar tudo o que vimos hoje, eu deixo essa reflexão poderosa com vocês. Vivendo num ambiente que o tempo todo tenta nos empurrar para o cinismo e para a hostilidade, será que vamos permitir que a graça imerecida de Deus transforme as palavras que saem das nossas bocas e proteja o nosso coração do desejo de retaliação? Que essa percepção profunda da palavra nos anime e nos prepare para continuar subindo, degrau por degrau, na nossa caminhada diária com o Senhor. Foi muito bom ter a companhia de vocês nessa explicação, que a paz de Cristo guie sempre a nossa jornada e até a próxima.